Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje. E nós falaremos um pouco hoje sobre a mentira, né? Então nós vamos falar sobre o que a mentira pode fazer com a gente, né? E o que a verdade pode fazer. E mostrar para vocês que a verdade ela não é só um princípio cristão, um princípio bíblico, mas também ela impacta naquilo, né, que a gente pode dizer como lei universal, né? Existe um código moral, um código de ética que está interno ao ser humano, né, intrínseco do ser humano, pertence, né, à humanidade, em qualquer lugar do mundo, né? Então é uma lei que vale para todo mundo, para todas as religiões, para todos os princípios que você possa ter por aí, né? E eu queria falar um pouco sobre, começando do pressuposto de por que as pessoas mentem, né? É muito interessante que a mentira, ela, resumidamente assim falando, ela é praticada para que uma pessoa obtenha vantagem de uma maneira injusta, né? E o que seria isso? Ninguém mente só por mentir, né? Todos os momentos que uma pessoa é colocada para uma situação em desconforto, uma situação onde ela acredita que ela vai ser prejudicada, se ela for descoberta, se aquele fato, né, se a forma real como as coisas aconteceram for exposta, então surge a vontade, a necessidade de mentir, porque acredita-se que se a história que eu contar ela não for a verdadeira, se eu manipular todas as situações e todas essas variáveis, eu vou ter uma facilidade ali, uma vantagem sobre aquela situação, né? Mas isso é de uma forma injusta. Por que injusto? Porque eu vou estar distorcendo a verdade, distorcendo o que de fato aconteceu. E muitos podem dizer, mas e daí, né? Qual que é o problema? Assim, pensando de um lado individualista, né? Pensando sem ser no coletivo, sem ser no aspecto geral, de fato, se você for olhar pela ótica, que eu não concordo, é claro, mas se for olhar para o lado da ótica evolutiva, etc., né? Darwinista, talvez isso não seria um problema, seria uma capacidade ali que o ser humano tem de obter vantagem e de manter a sua espécie e continuar, né? Seria talvez até um traço de evolução ali. Eu já enxergo totalmente o contrário, né? Eu acho que as vantagens, não só acho, né? Mas como posso aferir isso de uma forma empírica, a verdade, ela é um consenso, né, universal, que ela, apesar das consequências dessa verdade, ela é sempre o melhor caminho, né? Mesmo que você não tenha vantagem nenhuma, às vezes você seja prejudicado pela verdade, né, pelo fato ali que ocorreu, há um ganho tanto coletivo quanto individual posteriormente. Por exemplo, vamos colocar uma situação familiar, né? Um filho ou uma filha que tem o hábito de mentir para os pais. Então, a princípio, a mentira pode trazer uma sensação de que esse lar é seguro e de que esse lar ele é harmônico. Então, os pais podem ter uma imagem dessa filha ou desse filho totalmente distorcido da realidade. Vamos supor que o filho diz que vai à escola e depois, né, volta para casa e depois ele vai numa aula de inglês e depois volta para casa. Enfim, ele tem uma rotina que ele deveria seguir, só que ele desvia o caminho ali, vai para casa de um amigo, né? Não tô nem falando que ele vai fazer alguma coisa errada, tô falando que ele não faz aquilo que ele propôs fazer desde o início ali da sua rotina. Enquanto isso não é descoberto, né, há uma sensação de segurança. Os pais, ao falarem sobre esse filho ou essa filha, eles falam com tranquilidade, com alegria, eles estão tranquilos, sabendo onde os filhos estão, o que, que os filhos estão fazendo, né, e tudo mais. Mas quando isso é descoberto, há uma grande insegurança entre as relações ali, entre aquele ambiente, porque não houve sinceridade, não houve verdade. E isso causa uma série de problemas no futuro, porque quando as coisas vão caminhando, você precisa, né, de estabelecer novos acordos, novas rotinas,
e você já não tem a confiança necessária para poder aquele ambiente funcionar de forma orgânica e saudável. Ou seja, nós, como seres humanos, nós precisamos, de alguma forma, estarmos firmados em uma verdade. Isso aí faz com que o ser humano desenvolva coisas para se proteger da mentira. Por exemplo, por que nós utilizamos contratos, né? Porque para prevenir, né, de alguém depois dizer algo diferente daquilo que foi acordado no início e uma das partes ali sair prejudicada por causa de uma mentira. Então, os seres humanos, eles prezam pela verdade para que sejam protegidos, né? Então, a primeira coisa que a mentira faz com o ser humano que pratica a mentira, que vive na mentira, é causar insegurança, instabilidade. Todas as pessoas que vivem na prática da mentira, que têm a mentira como estilo de vida, elas são inseguras. Por quê? Aí já entramos no segundo ponto. Quando uma pessoa ela tem por hábito mentir, ela constrói sua vida na mentira, e aqui a gente entende que a verdade é mentira, não é só algo que você profere, né? Mas é uma forma de vida, um modelo de vida. A pessoa que ela é acostumada a falar a verdade, ela tem dificuldade de mentir. Uma pessoa que vive na mentira, ela tem dificuldade em falar a verdade. Ou seja, é uma construção. Então, a pessoa ela tem um estilo de vida todo construído em cima daquela ideia. Então, quando a pessoa... O outro problema da mentira é esse, além da estabilidade e da insegurança. Porque ela muda a sua personalidade. Ela te faz acreditar numa realidade paralela àquela que é real. Então, o mentiroso, por ter a prática na mentira, a vida ali construída na mentira, ele começa a acreditar nas suas próprias mentiras e a se ver de uma forma distorcida da realidade. Então, acredito que vocês aí devam conhecer com certeza alguém que está tão habituado a mentir, né? Tem aquele famoso amigo, né? Que tudo que você fala que você fez, e fala que fez e fez o dobro e fez outra coisa a mais, né? Todo mundo tem essa história para contar, é impressionante, né? Mas você vê que a pessoa, ela já não sabe mais quem ela já não sabe mais o que ela gosta, porque você fala que gosta de uma coisa, ela fala que também gosta. Você fala que você foi para tal lugar, ela também fala que foi para tal lugar. Então ela não tem personalidade, ela não tem identidade, né? Essa é a segunda coisa, que é a mentira, ela toma de você as suas características, a sua identidade. E por último, agora puxando para a ótica bíblica, né, que é de muitas pessoas que seguem aqui, isso vale também para quem não acredita, né, por curiosidade também. Em João 8, no capítulo 8, versículo 42 a 47, nós vamos ver ali Jesus ele tendo um alinhamento ali com os discípulos e também com pessoas que ouviam as coisas que ele falava. E ele se incomoda por dizer que muitos ali não acreditam nas palavras dele, mesmo ele comprovando, né, com fatos ali, com tudo que foi registrado, que ele era de fato quem ele estava dizendo ser. E as pessoas não acreditavam, não é por falta de materialidade naquilo que Jesus estava trazendo, mas elas não acreditavam porque elas tinham uma vida construída na mentira. E somente aqueles que tinham a vida construída na verdade, que tinham o real interesse de entender aquilo que Deus estava trazendo por meio de toda aquela revelação bíblica e da sua manifestação física, que conseguiam chegar à conclusão de que Jesus de fato era quem ele dizia ser, né? Apesar do convencimento ser espiritual, ele parte dessa parte lógica, ele parte dessa parte empírica, né? De você comparar o que está no texto com aquilo que você está vendo, né? Então Jesus ele faz esse exercício e ele entrega uma realidade muito profunda acerca da verdade e da mentira, mostrando que isso é uma coisa extremamente grave, né? Só para vocês terem uma ideia, o assunto, a palavra mentira ali, ela é mencionada cerca de 51 vezes na Bíblia, né? Esse assunto é tratado. E a verdade, ele é tratado o dobro, né? São 102 vezes que a palavra verdade é tratada, né? Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento nós temos esse total.
Ou seja, um assunto que Deus se preocupou em dissertar e falar sobre, né? Você tem vários versículos aí que falam sobre a verdade e sobre a mentira. E quando a gente olha para a ênfase que Jesus dá nisso, em por que creem e por que não creem, ele traz uma informação nova. Ele fala, olha, isso é tão poderoso, esse entendimento sobre a verdade e a mentira é tão grave, é tão importante, que isso define a sua paternidade. Ou seja, o ato de você viver na mentira ou viver na verdade é algo tão importante que vai definir se você é filho de Deus ou se você é filho do diabo. E nós, como muitas das vezes, né, quando eu falo nós, boa parte aqui do canal, né, que nos dizemos ser cristãos, nós às vezes nós não atentamos para isso da forma como Cristo ele enfatizou. A verdade, ela tem que ser parte das nossas vidas o tempo todo. É claro que se eu falar que eu não menti, nunca menti, é mentira, né? Mas isso não pode ser um hábito, isso não pode virar parte de mim. Eu tenho que falar a verdade sempre, porque quando eu minto, quando eu começo a construir minha vida por esse caminho, eu perco a minha paternidade em Deus e começo a entrar na filiação ali, numa outra família, né? É como se Deus, ele se envergonhasse de você a tal ponto que, imagina ali, você, seu pai e sua mãe, um exemplo, e você cometesse algo tão grave, mas tão grave, que seus pais pegassem você e falassem, olha, a partir disso que você fez, você não é digno mais de ser meu filho, eu vou riscar, vou levar você lá no cartório e vou excluir a minha paternidade em relação a você. Então, assim, isso é algo tão grave que é como se Deus falasse isso, olha, a partir do momento que você vive desta forma, isso é tão abominável aos meus olhos que eu risco você da minha família. Você não faz parte, eu não sou mais seu pai. Basicamente é isso, né? Então, e nós quando mentimos, nós não lembramos disso. Nós pensamos assim, só uma mentirinha aqui, só, né, uma coisa isolada e tal, não vai causar mal a ninguém e tal. Lembre-se que Deus, ele vê todas as coisas, ele sonda o nosso coração, o nosso pensamento, ele nos conhece, né? E Deus, ele sabe de tudo. Então não adianta você tentar maquiar, você tentar ludibriar Deus, que não vai funcionar. E eu fico aqui, né, deixando essa reflexão, esse adendo, incentivando você, tanto que crê em Deus, quanto você que não crê, a andar na verdade, a falar a verdade. Porque isso vai causar inúmeros benefícios na sua vida. Você pode perder oportunidades a curto prazo por falar a verdade, mas com certeza lá na frente você vai ganhar muitas oportunidades por causa da verdade que você contou, né? Isso é muito, muito real, principalmente na minha vida. Eu me vi em vários momentos de pressão ali, onde eu poderia ter mentido e eu queria ter mentido, porque falar a verdade para mim ia me causar dano e me causar dificuldade. Mas a partir do momento que eu falei a verdade, lá na frente a pessoa falou, olha, naquele tempo, quando você teve a oportunidade de mentir, que mentir era a melhor opção, você escolheu pela verdade, hoje eu confio em você a ponto de te dar essa oportunidade superior àquela que você perdeu e você vai caminhar comigo, tenho confiança em você, vamos para cima juntos, vamos trabalhar, vamos fazer. E isso dá paz, isso nos alegra porque isso é algo que as pessoas elas têm por muita estima e elas levam para o resto da vida delas. A verdade, assim como a mentira, ela tem o poder de marcar. Desculpa. A verdade e a mentira, ela tem o poder de marcar as pessoas de forma significativa, né? Então, cuidado para você não marcar as pessoas com a mentira, porque isso vai causar impacto o resto da sua vida. Uma vez que você mentiu para o seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos, isso lá na frente vai te causar uma consequência talvez irreversível. Assim como se você falar a verdade, você pode alcançar a confiança da pessoa para o resto da vida, né? E a pessoa acreditar em você acima de qualquer outra pessoa, porque você é uma pessoa que vive na prática da verdade. Espero que esse vídeo tenha edificado vocês, tenha abençoado vocês. Um grande abraço e valeu!